Hoje em dia a gente é bombardeado por informações, principalmente ali nas redes sociais, e eu me pego às vezes me comparando com pessoas, com uma realidade que não tem nada a ver com a minha. Vou até trazer um exemplo aqui, eu gosto muito de correr, corredora amadora, mas eu lembro que eu tava fazendo um ciclo de maratona, me preparando para uma meia maratona, e eu me peguei me comparando com algumas pessoas assim, absurdas, considerando, né, a nível de atleta e que só era focado naquilo, que só fazia esporte o dia inteiro. E daí eu falei, pera, calma, Letícia, pera lá, né? Quem é você? Olha a sua história. Porque a gente carrega um peso nas costas muito grande de ser perfeita, de não errar. Por exemplo, eu falo muito da alimentação, eu falo de corrida. Então as pessoas pensam que eu como perfeitamente, que eu corro todo dia. Tem dia que eu como besteira, sim. Tem dia que eu não corro. Normal. A gente falar o que é certo não significa que eu vou ter que fazer certo o tempo todo. Ter que estar performando o tempo todo, porque isso pesa. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você constrói a sua carreira, seus relacionamentos e até mesmo a maneira como ocupa o mundo. Quem é você quando ninguém está olhando? A nossa convidada de hoje transita entre estratégia, impacto social, esporte, liderança, comunicação, mas existe um fio invisível que conecta todas essas versões. Hoje, mais do que falar sobre carreira, vamos falar sobre identidade. Porque quando uma pessoa encontra quem realmente é, tudo ao redor começa a fazer sentido. Seja muito bem-vinda, Letícia Casemarque. Estou certa? É um nome bonito, né? É nome de rede de loja, de shopping. Casemarque. Eu já vejo aquela placa, Casemarque. Bonito, né? Seja muito bem-vinda, minha querida. Ai, obrigada, Mônica, obrigada. É um prazer estar aqui falando com você, pela recepção. Obrigada mesmo. Ó, anota aí, vamos patentear esse nome que pode virar shopping. Ah, eu acredito nisso também. É o poder da cocriação. Da comunicação. Mas vamos lá, tirando todos esses cargos, títulos, esportista, mulher empreendedora, mulher publicitária, que ela é tudo isso, vocês vão entender quem é Letícia, puramente quem é Letícia. Quem é Leti, que ela gosta de ser chamada como Leti. Pergunta difícil, hein? É muito difícil, né? Quando as pessoas perguntam quem somos nós, sem a gente desvencilhar daquilo que a gente das entrega. Das nossas personas. Total. Mas se eu fosse colocar para você quem é Letícia, é uma mulher determinada, focada, que se tem um objetivo, ela corre atrás, ela tem muita força, ela não desiste fácil. Ao mesmo tempo, também, eu sou uma pessoa muito sensível, né? Tem esse lado que às vezes as pessoas não conhecem tanta gente, mas que a gente tem nossas fragilidades, nossos medos. Eu erro mais do que eu acerto, com certeza, né? Eu acredito muito que a gente está nesse mundo aqui para evoluir, para conseguir construir muitas coisas, para aprender muito. E tem um lado também meu que eu gosto muito de cuidar dos detalhes da vida. Eu acho que eu me apego muito a isso, assim. Então, eu sou aquela pessoa que gosta de fazer um café da manhã só pra mim e arrumar a mesa. Vocês podem ver no meu Instagram, inclusive, eu posto lá o meu café da manhã. Eu gosto de me cuidar e também cuidar do ambiente, dos detalhes de onde eu tô envolvida, sabe? Eu acho que pra tudo, assim, a forma como eu me visto, como eu me arrumo. Então, os detalhes, eles fazem muito parte do meu meio. E tem também, claro, né, uma Letícia que gosta de aproveitar muito bem a vida. Eu sou taurina, então eu gosto de estar num bom restaurante, curtir boas experiências, aproveitar esse caminho, essa jornada que a gente está vivendo. E também, sei lá, se eu tô numa festa, eu sou aquela que eu gosto de sair por último, aproveitar realmente aquele momento, sabe? Então, eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Mas tem um ponto muito importante que eu gosto de trazer, que é a transformação, né? Eu acho que todas essas facetas que eu falo aqui, e que eu sou multifacetas, eu acredito que as pessoas são assim, né? Ninguém é uma personalidade só. Elas resolvem muito a transformação para mim, que tem um papel muito importante, né? Então, eu acho que tudo que eu faço é para me transformar, para eu conseguir transformar quem está comigo, né? Seja minha família, meus amigos, ou até outras pessoas que eu impacto, de alguma forma. Boa. Eu acho que um trecho da sua fala que me chamou a atenção eu erro mais do que acerto. Eu acredito muito nisso. Eu acho que todo mundo erra mais do que acerta, de uma forma geral. Mas o principal é você aprender com o erro. Isso é que eu acho que tem que ficar de lição. A gente pode até errar mais do que acerta,
Mas o sumo da história e o X da questão é aprender com esses erros. Porque quando a gente aprende com o erro, o saldo fica positivo. Vem mais aprendizado do que, basicamente, simplesmente só erro. De todas essas personas que você falou, porque você falou um monte, né? Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Qual te surpreende mais no dia a dia? Só pode ir uma. Só pode uma? Sim. Vamos lá. Eu acho que eu passei várias fases, assim, na minha vida, né? Principalmente trazendo mais pro pessoal. Eu acho que tem uma delas, uma das minhas versões, assim, que mais me surpreende, que foi no momento que eu me redescobri mesmo como mulher. E eu acho que isso é um processo muito intenso e faz parte, está conectado muito com essa questão de comunicação, de posicionamento, que eu defendo muito, que eu falo. De protagonismo, de voz. Exatamente, que é a questão do autoconhecimento, né? Então eu passei por um término de relacionamento e acho que quando a gente vive um relacionamento longo, a gente, mesmo que a gente tenha as nossas individualidades, que a gente respeita ao máximo quem a gente a gente vai se tornando um outro indivíduo, né? A gente vai se tornando nós dentro de um relacionamento. Isso não é bom e nem ruim, é uma coisa natural do processo de um relacionamento, né? Então, eu acho que às vezes a gente acaba se perdendo em algumas coisas ali. E quando acontece um término, algo assim, você precisa se redescobrir mesmo e entender, né? Então, assim, eu me vi muito em alguns lugares de entender quem eu era de novo no mundo. Quem é Letícia? O que você gosta de fazer, Onde Letícia? vive, o que come. Exatamente. O que você gosta de fazer no domingo de manhã? O que você vai fazer com os seus medos, com as suas inseguranças? Então, eu acho que eu me vi muito num lugar assim, é quase que o processo de uma criança, né? A formação de uma criança assim na sociedade. Você, de fato, reaprende a viver do seu jeito único. E você se redescobre uma nova pessoa nesse processo. E que é muito bonito você conseguir ressignificar um momento como esse, né, que é complexo, óbvio, ninguém entra num relacionamento querendo que isso aconteça, mas eu acho que a gente olhar o copo cheio e entender e ver isso de uma forma, tentar, né, dar a volta por cima mesmo, entender o que a gente pode tirar de melhor disso, é muito lindo, assim. Então, eu acho que essa minha versão foi muito significativa para mim me tornar hoje quem eu sou, sabe? Então eu passei ali por processos de redescobertas, de autoconhecimento sobre mim mesma e que inclusive impactaram muito na minha marca pessoal, por exemplo, no aprendizado que eu tenho hoje que eu passo para as pessoas que estão comigo, sabe? Cara, eu vou falar um pensamento alto aqui para tu. É muito interessante isso, é tão comum sentar mulheres aqui e falar que eu me redescobri depois de um término de um relacionamento. Sabe, eu fico pensando nisso, assim, que a gente, eu não sei estatisticamente isso, mas as mulheres, elas têm uma tendência de esquecerem do seu protagonismo. E o transbordo acontecer na crise. Isso Total. não é bom. Eu acho que a gente, eu nunca passei por esse episódio, né, de um término. Já, não, eu não falo no casamento, mas eu acho que eu já fui essa pessoa. Sim, verdade. Eu já fui essa no modo geral, né? Que terminou um relacionamento e eu descobri coisas em mim que eu não enxergava antes. Mas tá errado, por que a gente não enxerga antes? Que a gente não protege antes, né? Por que a gente não tem esse protagonismo, essa voz? Muitas têm, eu sei, eu não estou generalizando, mas é uma fala muito comum nesse sofá. Eu me redescobri ou depois de um término de um relacionamento, ou depois de uma doença, ou depois de um golpe, ou depois de uma falência, ou depois de uma crise. Ou seja, a gente precisa sempre de uma ruptura de algo para transbordar. Sim. Isso é uma coisa que a gente precisa ter esse olhar, sabe? De divulgar que o transbordo, de estimular o transbordo das pessoas, sobretudo mulheres, que elas não precisam ser com o sofrimento impulsionando. Pode ser pelo amor, não precisa ser pela dor. Tu concorda comigo? Total, com certeza. Mas ok. É muito mais fácil, quem tá fora vê melhor, hoje é fácil falar, entendo, não julgo, cada um tem sua história, cada um sabe onde o sapato aperta. Mas que é muito legal a gente ter essa consciência de que a gente pode transbordar, a gente pode ter voz e pode ter esse protagonismo sem ser incentivado pela dor. Com certeza. Acho que isso que você falou é muito importante, assim, né? Como que a gente tem consciência diariamente de tudo que a gente faz,
seja num relacionamento, no nosso trabalho, porque às vezes a gente vai vivendo a vida de uma forma muito absurda, né, dentro do nosso mundinho, na nossa bolha, e a gente esquece de olhar pra gente, de olhar o que tá acontecendo, né, pra onde eu tô indo, os meus objetivos, os meus sonhos. Os meus sonhos, né? Isso é legal. Então, acho que isso é muito interessante, assim, de ser revisitado sempre, em qualquer circunstância, né? Você não precisa estar num relacionamento para olhar para isso, pode olhar, né, no ângulo de um trabalho, de qualquer coisa, assim, como que, quem eu sou hoje? Será que eu estou, né, sendo quem eu gostaria de ser hoje? Acho que isso é muito legal, você analisar sempre, ter consciência, de forma racional, né? Eu acho interessante que você tem uma fala muito feminina, você trabalha com mulheres, a gente vai chegar nesse ponto, você fala muito disso, dos meus sonhos, da minha voz. Você tem uma referência feminina que te trouxe a esse lugar? Com certeza. E acho que pode ser meio clichê, né, eu falar isso aqui, mas com toda certeza minha mãe é uma figura, uma referência para mim, assim, gigante, como pessoa, como profissional, como tudo. A minha mãe foi mãe solo, Eu né? li no seu material, ela é mãe solo, Exato. né? Isso dá uma potência, dá, né? Muito. Então, assim, a minha mãe foi aquela pessoa que ela não podia pensar muito para que as coisas acontecessem, fazer tudo acontecer, E né? ela engravidou cedo, né? Pelo que engravidou você falou. cedo. Uhum. Então, tudo que ela fazia, e ela buscou, ela tinha 2, 3 empregos, tudo em função dela realizar os sonhos dela, óbvio, mas também os meus, né? Dela colocar oportunidades ao meu dispor e eu consegui viver uma vida que ela julgava que para mim cabia, assim. Então, a minha mãe foi uma mulher realmente guerreira, assim, ela passou por muitos desafios e eu tenho muito orgulho de falar isso, né, que eu pude ter a possibilidade de ver ela fazendo tudo isso. E às vezes a gente fala, putz, mas sua infância, talvez a sua mãe não estava tão perto de você porque ela saiu para trabalhar e não tinha esse contato. Tudo bem, né? Eu acho que... de novo ver o copo meio cheio, né? É isso. Motivo. Exato, eu ela parei não tava muito. na farra, ela tava... Total, eu parei muito de ficar olhando assim, ai, tem uma falta, tem isso, aquilo, mas olha o que ela está proporcionando, né? Então acho que isso é muito legal. Mas eu acho que mais do que minha mãe também, né, eu fui criada por 3 mulheres super poderosas, que eu falo, que a minha falecida avó, mãe materna, a minha tia, né, então foram figuras assim, claro, tinha os meus tios que também faziam parte ali, mas eu falo delas porque era uma figura mais de identificação de mulher mesmo. Então eu tinha minha mãe que trazia muito essa força de trabalhar e conquistar, e putz, você consegue o que você quer, vai lá e faz, sabe, não existe um desafio que a gente não possa superar, talvez não seja o que você imaginou dentro da sua expectativa. E nem naquele momento. Naquele momento, mas é possível. Vai chegar em algum lugar, então ela era muito né, ainda muito essa energia, assim. A minha avó, ela era uma líder nata, assim, do lar, né, então o meu avô também faleceu quando eu tinha 1 ano, então ela se tornou essa figura ali, de organizar, de orquestrar toda a família, de deixar todo mundo muito unido, então alguém vinha, falava com ela, algum problema, alguma coisa, ela já respondia. E a minha tia era muito essa questão do conhecimento, de curiosidade, então ela sempre estudava, eu via ela, né, sempre envolvida em projetos, assim, e isso me trazia também esse ponto. Então acho que essas características dela, né, tudo isso que eu fui observando ao longo da vida com essas 3 mulheres, me formaram muito de quem eu sou hoje, sabe? Um clã feminino, assim, um clã forte, feminino, exato. Um clã, e desse clã, qual a característica mais marcante que ficou em você? E de quem você trouxe isso? Porque não necessariamente precisa ser da mãe, tá tudo bem. Super. Mas o que foi que ficou assim, que você olha assim e você diz, nossa, isso é muito forte em mim, eu sei de onde veio. Nossa, difícil, né? Porque tem várias características, assim, como eu falei, elas são muito referências, assim, pra mim. Mas eu acho que e até pensando agora aqui, né, trazendo esse ponto e tentando trazer uma única que acho que tangibiliza as 3, assim, é a questão da responsabilidade. Eu acho que eu sou muito responsável com tudo aquilo que eu me coloco a fazer. Seja coisas pequenas a coisas grandiosas, entendeu? Seja os meus sonhos, que eu sou muito responsável por eles, ou alguma atividade que eu me coloco a fazer. Então, assim, eu sou muito responsável, eu via isso nelas, porque todas elas eram muito responsáveis com aquilo que elas estavam fazendo e trazendo para mim, né? Então, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, elas não tinham muito espaço, né,
para conseguir, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar? Será que... Não, é isso, vamos lá. Então, eu sempre vi essa questão da responsabilidade de uma força, algo muito forte nelas, e eu tenho certeza que isso, em mim, hoje, é por elas, assim. É muito engraçado que a tua narrativa é muito comum a gente ouvir força, responsabilidade, eu posso, eu consigo. Eu percebo que você é uma pessoa que você cresceu, na minha terra a gente chama isso, cresceu no formol. Sabe como é? Que a gente, ou então, não, desculpa, não quando a gente bota fruta para amadurecer mais rápido, assim, sabe, do tempo. Uhum. E põe amor nas minhas palavras, mas é isso mesmo, tipo assim, ó, eu não tenho com quem contar não. Ou eu não sou herdeira, não tenho um pai para me proteger, para me bancar, ou eu vou atrás dos meus sonhos, do meu projeto, eu só tenho eu por mim mesmo e pronto. Lógico, tem sua mãe, mas ela não vai conseguir lhe dar o suporte que você quer, que você precisa para a sua vida. Então você é aquela pessoa que se cobra muito. Eu vejo isso muito em você. A gente se conhece há pouco tempo, a gente já conversou umas 3, 4 poucas vezes, mas você se cobra muita performance, você cobra muito resultado, você cobra. Mas tu já parou para pensar que vulnerabilidade também pode ser uma forma de força? Já enxergou isso? Total, eu acho que eu venho aprendendo muito sobre isso, né? Realmente, acho que esse é o lugar mais difícil para mim. De estar. Ser vulnerável. Se permitir. Eu acho que isso é papo de terapia toda semana com a minha psicóloga, porque realmente é um ponto assim que eu me cobro muito, e eu acho que isso tá muito baseado na minha história, né? Porque de forma indireta, o que acontecia, né? Minha mãe fazia tudo isso, eu via ela muito nesse lugar. Eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tenho 2 empregos, só vem... Então eu via todo esse desafio que ela estava passando. E de forma natural, na minha cabeça, fazia sentido eu me colocar num lugar de não decepcionar, né? E isso não é certo ou errado, mas assim, eu pensava com a minha cabecinha. Resultado. Você tinha que dar orgulho. Exato. Pra pagar assim, a conta, fechar a conta, né? Exato. Então eu pensava assim, putz, ela sai de casa, ela faz tudo isso. O mínimo tirar uma nota 10 no colégio, não dar trabalho para ela, sabe? É ser assim, essa filha que dá orgulho. Então acho que isso é uma linha muito tênue, né? Porque você pode esbarrar em muitas coisas que vão impactar principalmente na fase da vida que eu tô agora. Que daí tem uma autocobrança muito grande, você vai crescendo com isso. Então ser vulnerável para mim é muito difícil, porque eu cresci nesse ambiente que eu mesma coloquei, não foi minha mãe que cobrou de mim, né? Em nenhum momento, mas eu fui... Não tinha espaço para errar, não tinha espaço para ser vulnerável, não tinha espaço para ser frágil. Eu queria ser sempre perfeita, assim, né? E ninguém é perfeito, ninguém é. Então, com o passar, né, dos anos, da vida, a vida vai ensinando pra gente muitas coisas, e você vai ali, ó, aprendendo na marra, e você fala, caramba, acho que o lugar não é aqui. Então, aos poucos, eu venho aprendendo a ser mais vulnerável, a pedir ajuda, né, e eu acho que esse é um ponto muito importante, não é fraqueza, né, não é você não ser forte. Eu acho que vulnerabilidade passa muito por um lugar de você passar por um desafio, você expor isso de uma forma que você acha que vai agregar para uma outra pessoa, mas você ter um resultado positivo considerando sua experiência. Então, acho que isso é muito interessante. O resultado positivo não significa que deu certo, né? Mas você aprendeu com aquilo. Então, eu tô ressignificando muito. Eu acho que esse é um ponto muito crítico, assim, até para mim, considerando redes sociais. Porque para mim é muito difícil eu ser vulnerável, e eu tenho melhorado muito, mas você ultrapassar essas barreiras mesmo, né? E eu acho que um ponto importante aqui, questão da vulnerabilidade, que a gente acha que você ser vulnerável é você às vezes abrir a câmera do seu celular, mostrar você chorando, se expondo de uma forma, e acho que é legal as pessoas entenderem isso, que existem diversas formas de você ser vulnerável, né? Então, acho que isso também tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Você não pode exigir algumas coisas da pessoa que ela não vai ser aquilo, né? Eu sou muito coerente com essa questão da verdade, assim. Então, eu sei que eu preciso melhorar muito, e é uma construção, mas eu sei que eu já melhorei muito. Então, acho que eu também fico orgulhosa de todas essas etapas que eu venho colocando, e da forma, às vezes, que eu falo que não deu certo alguma coisa, eu vejo isso e ressignifico, e eu acho que tudo é oportunidade, sabe? Para você entender, assim, os lugares. Eu vejo que é muito importante a gente destacar
que a vulnerabilidade, ela não transita na mesma estrada do vitimismo. Total. É muito importante a gente separar isso. Ser vulnerável não é nem ser, é estar. Porque a gente não pode também ser vulnerável o tempo todo. Mas a gente precisa de permissão para se sentir vulnerável. Mergulhar na vulnerabilidade e sair dela. Porque quando você não sai, se transforma no vitimismo. Total. É isso que eu digo, que a linha é tênue de você permitir. Mas é uma permissão com muita consciência de até onde você pode ir, sabe? Eu sempre coloco isso de uma forma muito clara para mim. Eu me permito sofrer. Até quando? Eu me permito me preocupar. Até quando? Eu me permito chorar. Então tem que ter um prazo de validade. Porque para você cair no vitimismo, aí vira muleta. Você é sempre a coitadinha. É o mimimi, né? O mimimi, o famoso mimimi. E que acho que te atrasa e cansa outras pessoas também, né? E não tirando aqui o ponto, talvez, de vulnerabilidade de cada um. Mas eu acho que isso precisa ser cuidado mesmo, sabe? Por você e pelos outros. Total. Mas principalmente por você. É muito pesado. Para você não ficar nesse lugar, vitimista, né? Pesa muito, porque isso atinge todas as suas decisões, seus projetos, seus sonhos. Você vai estar sempre naquele lugar de coitadinha. E nem sempre não, isso não é bem visto pela sociedade, energeticamente. Você não é uma pessoa bem-vinda, não é. Agora você ajuda muito no seu dia a dia as pessoas a descobrirem o seu real potencial, o seu poder transformador, a sua história. Você duvidou da sua quando? Eu vou logo direto, nem pergunto se duvidou, eu digo quando. Nossa, porque não existe uma pessoa que nunca duvidou, não gosta. Não existe aquela pessoa que nunca duvidou de si. Não é possível. Sim. Eu acho que eu duvido sempre de mim mesma. Assim, acho que eu duvidei ontem. Mas acho que é real, assim. Eu acho que o ponto é exatamente isso que você falou. As pessoas, elas vão duvidar de si mesmas, né? Eu acho que faz parte da gente ter esses sentimentos mais obscuros, assim, considerando os nossos, enfim, as nossas fragilidades. Então, eu duvido de mim o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, o tempo inteiro, eu lembro quem eu sou. E eu acho que por isso que eu defendo tanto, né, e falo ali no meu Instagram sobre minha marca pessoal, eu falo muito sobre isso, sobre o nosso diferencial de marca, e que ele está muito pautado na nossa história. Então, se você não sabe a sua história, os seus diferenciais, como que você pode, né, mudar a vida de alguém, ou qual o seu jeito de fazer, Mônica de ser, né, você se perde nesse ponto. Então, acho que o ponto não é você duvidar. Tudo bem você duvidar de você. A questão é você tomar consciência e ter um ponto para olhar e falar, não, pera, eu sou essa pessoa aqui, né? Principalmente a sua história. Então eu me pego muito, e eu acho que isso é muito natural. Hoje em dia a gente é bombardeado por informações, principalmente ali nas redes sociais, e eu me pego às vezes me comparando com pessoas, né? Com uma realidade que não tem nada a ver com a minha. É um palco das pessoas. Exatamente. Então eu vou até trazer um exemplo aqui. Eu gosto muito de corredora amadora. Mas eu lembro que eu estava fazendo um ciclo de maratona, me preparando para uma meia maratona. E eu me peguei me comparando com algumas pessoas, assim, absurdas, considerando, né, a nível de atleta e que só era focado naquilo, que só fazia esporte o dia inteiro. E daí eu falei, pera, calma, Letícia, pera lá, né? Quem é você? Olha a sua história, onde que é o seu lugar aqui? E daí, rapidamente, eu volto e entendo que o meu diferencial é X. Então, eu acho que quando a gente olha para nossa história, a gente consegue voltar a entender qual que é o nosso objetivo, por que a gente está aqui, né? E por isso que eu defendo muito, assim, essa questão do diferencial. Ele é pautado naquilo que só você sabe fazer, do jeito que só você sabe fazer. Ninguém vai conseguir replicar isso, porque é o seu jeito, né? Então ninguém vai conseguir escrever uma história igual a sua. Então é muito sobre isso, assim. Então acho que tudo bem duvidar da gente, a gente vai duvidar sempre da gente, né? Mas é importante a gente sempre, rapidamente, olhar quem a gente é, voltar para nossa história. Ah, eu gosto muito dessa fala. Quem a gente é, voltar para minha história. Eu estava me comparando com fulano, com o palco de fulano. Fulano já é melhor, eu não sou. Quem é Letícia?
E essas falas a gente pode trazer 2 ganchos bem importantes que a gente pode mergulhar. Que eu acho que é muito bom a gente trazer isso para as pessoas. Porque aqui a gente tem 2 significados magníficos para a gente discutir. A gente fala de quem sou eu? É a minha identidade. Estou me comparando com fulano, ali é posicionamento. Então, quando a gente fala de identidade e de posicionamento, eu entendo que são coisas totalmente diferentes. Eu estou certa, na tua opinião? Super. Qual a diferença? Você está certíssima, assim, e eu sou apaixonada por discutir esses assuntos, que eu acho que é realmente a gente entender quem a gente é para depois impactar pessoas, né? E é muito isso, identidade eu vejo muito como você se descobrir como pessoa. Quem é Mônica? Quem é Letícia? Eu sou essa pessoa, os meus pontos fortes são esses, os meus gatilhos são esses. É o autoconhecimento, né? A gente precisa se entender, e acho que aqui tem um ponto muito importante, que a nossa vida ela vai mudando. A gente não é a mesma pessoa sempre, né? Que a gente foi há 5 anos atrás. Então, esse autoconhecimento, essa identidade, ela vai se moldando com o tempo, e a gente precisa revisitar isso sempre. E não só para comunicação, né? Acho que para qualquer coisa, qualquer aspecto, como a gente estava falando lá no início do papo, para a gente não se perder como pessoa. E posicionamento é a forma como você decide comunicar isso para o mundo. E daí pode envolver estratégia, né? Eu sou tal pessoa, Tem mas... toda uma maquiagem. Exatamente. Que é o palco. Eu sou tudo isso, mas o que que eu quero comunicar para fora? O que que eu quero que as pessoas saibam? O que que é interessante? Qual que é o meu objetivo profissional? Aqui já falando, né, da questão de marca pessoal. Então, esse é o ponto. E o que eu vejo, assim, que as pessoas, elas mais pecam, é que elas querem um posicionamento antes de entender qual é a sua identidade. E aqui nascem os personagens, nasce um posicionamento frágil. E eu passei por isso lá atrás, né? Então, eu descobri a real importância disso tudo na raça mesmo, testando ali. Então, você vai copiando coisas, você vai testando coisas e você vai se deparando e fala, caramba, mas isso não sou eu. Isso não me representa. E daí você vai se moldando de novo, num outro aspecto. Caramba, isso não é eu. Então, assim, e aqui tudo, tá? Eu acho que a forma como você se veste, a forma como você fala, os resultados que a outra pessoa teve, o processo que ela teve, né? Então, você quer replicar, porque você não entende quem é você. E à medida que você entende, isso se sustenta. Você não precisa olhar para fora, você olha para dentro, né? E quando você entende, é uma construção. É uma construção, total. Não é uma cópia. Exato. Você vai construindo. E por isso o diferencial de marca, né? É por isso que você tem que saber o seu diferencial, assim. Porque é ali que mora o seu posicionamento, né? Então você precisa... Esses dias mesmo eu vi um vídeo de uma pessoa falando, né? Não existe marca, uma grande marca, uma potência de marca, falando de marca pessoal, sem uma cura. E é muito isso, você precisa curar os seus pontos, você precisa reaprender muita coisa, você precisa se empoderar da sua história para você ganhar confiança e colocar isso para fora, senão fica frágil. Gostei, não existe marca sem cura. Gostei. A cura é muito importante na vida da gente. Isso. Você é muito intencional. A Letícia, ela é uma seguidora minha. Tô chique, eu tenho seguidora. E ela me procurou, ela me procurou na internet, então, na rede social. Ela mandou um direct pra mim, dizendo que queria me conhecer. Mas é interessante isso, porque você é muito intencional, você é muito estratégica, você é cirúrgica nas ações. A gente conversou hoje sobre intencionalidade, o quanto que é importante a gente ser sempre intencional em tudo que a gente faz. Mas a construção da marca pessoal, você acredita, qual o maior erro na construção de uma marca pessoal? Tem alguns, mas eu acho que, eu vou elencar um aqui que acho que é muito importante, assim. Eu acho que as pessoas, elas buscam, muitas vezes, serem mais interessantes do que relevantes para a audiência. E eu acho que aqui tem um ponto muito crítico, né? Porque você precisa ser relevante para sua audiência. Eu trago até um exemplo aqui, né? Você às vezes pode ter milhões na sua conta e você quer fazer o seu conteúdo alcançar milhões de pessoas.
Se o seu conteúdo não for relevante para o seu público, não adianta você ficar injetando grana ali, que o Instagram, o Facebook, a Meta vai falar assim, querida, não dá, não tá dando, vou cobrar mais de você porque o seu conteúdo não é interessante, eu tô entregando de outras pessoas que são mais interessantes, mais relevantes que você. Então, eu acho que a gente precisa ser muito relevante para nossa audiência. Independente do que, né, seja considerando a sua história, seja considerando o seu trabalho, o que você faz, então acho que as pessoas, elas erram muito nisso, elas centralizam muito no eu, assim, e eu acho que a gente precisa focar mais no nosso público, né, colocar o público no centro, esse é o mais importante. Então mesmo que eu conte e use a história como uma ferramenta, um ativo muito importante, que eu defendo isso, a gente precisa usar a nossa história para suprir uma necessidade, inspirar uma necessidade do nosso público, né? Então sair desse contexto da gente só ficar falando da gente num ponto de ser muito protagonista ali daquele momento, daquela comunicação. Uma coisa é ser protagonista da sua história e usar isso como ferramenta para impactar outras pessoas. Outra coisa é você ser protagonista ali da sua comunicação. Eu acho que isso tem uma diferença tremenda, sabe? Tá, isso tem muito a ver. Eu vou pedir permissão para você para tirar algumas palavras do seu discurso. Eu vou tirar a palavra audiência, eu vou tirar a palavra público, eu vou tirar a palavra rede social. E em tudo isso eu vou colocar a palavra vida. Eu acho que na vida a gente precisa ser contribuição para a vida de outras pessoas. Isso constrói um ser humano de verdade. Quando você está preocupado em ser o melhor, em ter o melhor, ok. Mas de ser diferença na vida das pessoas, eu gosto muito disso, tanto é que é minha narrativa o tempo todo. No Seja Cast eu trago conteúdos que possa ser contribuição para a vida das pessoas, que possa ser uma virada de chave na vida das pessoas. Sabe aquela pessoa que senta para tomar um café comigo e minimamente ela sai melhor do que quando ela chegou? É isso. É isso, sabe? Isso é ter uma marca pessoal forte. Eu acho que isso resume tudo o que você falou, só de uma forma mais ampla, não só para o palco, para a rede social, para a audiência, para público, mas para a vida. Eu acho que isso deveria ser lema de vida para todo mundo. Se você consegue acordar todo dia pensando no que você vai contribuir para a vida daquela pessoa que vai estar com você ali, você já está... Total, você precisa ser lembrado, né? Por ser algo. lembrado, fazer a diferença. Porque, assim, gente que faz igual, gente vendendo conteúdo, gente falando blá, 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 tem, né? você encontra em toda a esquina. Agora, gente que verdadeiramente olha no seu olho e diga, eu vejo você, o que é que você precisa? Qual a sua necessidade? Que te escuta, né? Que te escuta. Qual é a tua vulnerabilidade hoje? Você falou, você trouxe essa fala de que você tem ainda uma certa dificuldade de mostrar vulnerabilidade. Por quê? Porque você foi programada para acertar. Total. Você foi programada para dar certo. Então, quem é programado para dar certo, não mostra vulnerabilidade. Eu quero ver uma foto sua lá, sem maquiagem, bem feia, porque o seu Instagram é lindo. É impecável. Cada foto mais linda do que a outra. Eu quero ver você lá. Vou tentar, hein? É permissão, sabe? É permitir isso. mesmo. No dia que você conseguir, você vai fazer uau! Nossa, é uma libertação, É né? libertador, porque a gente carrega um peso nas costas muito grande de ser perfeita, de não errar. Por exemplo, eu falo muito de alimentação, eu falo de corrida. Então as pessoas pensam que eu como perfeitamente, que eu corro todo dia. Não! Tem dia que eu como besteira, sim. Tem dia que eu não corro. Normal. A gente falar o que é certo não significa que eu vou ter que fazer certo o tempo todo. Ter que estar performando o tempo todo, porque isso pesa. E eu acho que, como eu falei, né, é uma evolução. O fato de eu falar sobre isso, pra mim já é uma evolução. Já é uma evolução. Você já está se permitindo. Verdade, você tem razão. Mas é demorado para virar chave. É um processo, né? Para se permitir. A mudança é complexa. Qual é a maior mudança no mundo que tu quer fazer? As perguntas vêm assim, viu? Eu pego no susto. Qual é a maior mudança no mundo? O que você quer deixar de legado depois que você... Quando você morrer, vão falar no seu velório. Meu Deus. Nossa, Letícia, foi uma mudança em... Eu acho que essa questão de impactar vidas, né? Eu acho que tudo que eu faço, seja
por meio do meu trabalho, eu trabalho no Grupo Boticário, né, há muitos anos, 10 anos, e trabalho com impacto social lá, então, seja por meio do meu trabalho lá, CLT, seja por meio da minha marca pessoal, né, eu entregando mentorias e direcionando as pessoas para essa questão do diferencial de marca, seja por meio do esporte, que tem um lugar muito importante no meu coração, né, inspirando as pessoas, eu acho que, indiferentemente do que, assim, eu faça, eu quero impactar ou deixar uma mensagem que vá impactar a vida da pessoa de alguma forma, que vá transformar a vida dela de alguma forma, né? Então, acho que esse gesto, assim, de se importar com o outro é muito importante. E me coloca também no lugar de sempre estar me desenvolvendo, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, como que a gente olha para um lugar que a gente se desenvolve para estar sempre entregando o melhor para o outro, né? Então, acho que o meu legado é muito relacionado à transformação de vidas, assim mesmo, sabe? E essa questão da transformação de vidas, de dar oportunidade, de dar ferramentas, de dar opção para a pessoa, né? Então, acho que isso, assim, é muito lindo, você passar pela vida e ver que você fez alguma coisa, assim, sabe? Eu fico muito feliz, às vezes, quando eu deito na cama à noite e lembro, assim, de um depoimento que eu recebi, de alguém que me ligou, mandou um áudio falando, Leti, você é necessária, cara. Você escreveu isso e me ajudou muito. Então, acho que isso conforta muito mais, assim, meu coração do que qualquer outra coisa, sabe? Você trabalha numa corporação que tem uma responsabilidade social bem forte, como você falou, você trabalha nesse segmento, você trabalha ligado a grupo de mulheres, mas eu quero trazer um outro lado seu, do outro lado que você também atua, até para a gente entender, divulgar, porque eu acho que tem projetos que vale a pena a gente divulgar, falar nomes de verdade, porque faz a diferença na vida das pessoas. Eu quero que você me fale do projeto Hamburgada. A Hamburgada do Bem... Nem estava na nossa pauta, porque a gente conversou uma pauta, assim, vamos fazer uma pauta bem legal, nem estava, eu quebrei ela agora um pouquinho. Exato, mas eu sou, assim, muito fã dessa ONG Hamburgada do Bem, inclusive procurem no Instagram, eles são incríveis, é uma ONG de São Paulo, e que tem também uma responsabilidade social muito forte, né? Há anos eles trabalham com voluntariado, e eu consegui entender o que é ser voluntário com eles, assim. Então, dentro do Grupo Boticário, eu idealizei o voluntariado, na forma como é hoje, há 5 anos atrás, e eu sempre acreditei, né, nessa pauta, assim. Então, eu olhava para o Grupo Boticário e eu falava, caramba, a gente precisa ter um programa de voluntariado, né, na área de impacto social, assim. E eu fui atrás de pessoas que pudessem trazer essa verdade, assim, e encontrei a Hamburgada do Bem, que é um programa, um projeto hoje, né, social, de São Paulo, que eles atuam levando um dia de experiência para crianças carentes. Então, eles proporcionam ali um dia muito incrível, assim, a gente fala que é a Disney, né, da comunidade, e é de fato. E eu acho que esse projeto, ele é muito lindo, porque ele planta algumas coisas no voluntário e na criança, e eu acho que o mais importante aqui é a referência que ele se torna, que ele, né, essa ferramenta, para que as crianças que estão ali consigam enxergar e ver, de fato, novas possibilidades de um futuro, sabe? E às vezes a gente pensa assim, caramba, mas é um dia de ação, será que tem todo esse impacto assim? E eu acho que quem não é voluntário não entende, né, a profundidade de tudo isso, mas sim, tem. E os meninos da Hamburgada, eles mesmos contam, né, que a gente impactou uma criança lá atrás e hoje essa criança é jovem, chega pra gente e fala, obrigada por esse dia. Fica na memória. Fica na memória. E eu gosto de fazer uma relação, né, quando eu vou explicar e falar sobre o nosso projeto, que dentro do Grupo Boticário é o Gente que Faz o Bem. Eu gosto muito de falar e trazer, assim, uma relação na nossa vida, que é como se fosse uma viagem, Mônica, que você fez, sei lá, uma viagem que te tocou muito. Você lembra desse dia, pode, sei lá, 10 anos atrás, tenho certeza que você lembra de momentos. É isso que a gente entrega para uma criança. Então, assim, ela não esquece aquilo. Então, é um dia, um único dia, mas que a gente consegue colocar ela num lugar muito de respeito, de você estar aqui porque você merece isso e você é igual todas as pessoas, sabe? Essa desigualdade você que a gente vê, pode. Você também pode. Esse é o seu lugar, sabe? De respeito, da gente ver essa questão de ser humano mesmo, assim, sabe? De oportunidades. Então, acho que isso é muito lindo. Então, eu encontrei a Hamburgada do Bem, eu falei, eu quero
quero construir isso, assim, dentro do Grupo Boticário. E foi aí que tudo começou, e a gente tem uma relação, enfim, bem próxima, e eu falo que eles transformaram a minha vida, assim, também, sabe? Porque eu comecei a ver e ter contato com outras realidades a partir disso. Eu ia exatamente a minha pergunta, que eu fiquei pensando, que você falou em um momento, transforma quem recebe e também transforma o voluntário. Eu ia perguntar qual a transformação no voluntário. O que foi que mudou em você quando você começou a circular nesses mundos que a gente não pode ser hipócrita de dizer que é normal para a gente, né? É outro mundo, a gente não tem noção de muita coisa que existe. Eu acho que é muito complexo, assim, né? E eu acho que esse ponto do voluntariado é muito importante para qualquer pessoa. Eu falo que me transformou, eu vi a vida de outra forma, eu entendi, assim, o que é viver, o que é estar aqui nesse mundo, né? E eu acho que quando você vai para uma ação de voluntariado, você vai muito pensando, né, com aquela cabeça de entregar mais. Eu tô num lugar aqui privilegiado, eu vou lá para entregar. Eu vou ajudar as pessoas. Eu vou lá ajudar, eu vou entregar meu tempo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Você se coloca num outro lugar. Mas quando você chega lá, você entende que é totalmente diferente. Você aprende muito mais, né? E eu acho que você aprende algo que nenhuma escola te ensina, nenhum curso técnico te entrega, nada, né? Então, assim, é realmente você olhar e se envolver com histórias de outras realidades. Porque uma coisa é você ser voluntário, você trabalhar com impacto social, mas você não estar presente considerando essas histórias, considerando a vida dessas pessoas, né? Você ter essa proximidade, conhecer, fulana é tal, a história de vida dela é essa, aconteceu isso, isso e isso, e é isso. Então, você se envolve muito mais, você conhece, e não tem como você desver aquela realidade. É aquilo ali. Então, você muda muito a forma, né? E você recebe muito mais, você recebe carinho também, você recebe atenção, você recebe... também sai transformada. Você sai muito transformado, assim, sabe? Você entende o verdadeiro significado, assim, da vida. Então, acho que a gente sempre vai ganhar mais do que entregar, sabe? Para a pessoa, com certeza, ela também vai ganhar mais. Mas é muito esse o jogo, assim. Eu vou te dar um exemplo que é bem interessante sobre essa sua fala do voluntariado. Algumas pessoas que me acompanham na rede social sabem, eu não divulgo muito, mas eu sou atleta guia. Eu corro com uma pessoa que é cega. E Nossa, eu sou os olhos dela na corrida. A Luzia. Então a gente coloca um tecido assim, amarra a minha mão na dela e a gente corre. E é bem isso. Quando eu tive a ideia de correr com ela, eu vou ajudar ela. Eu vou correr com a Luzia, eu vou ajudar, eu vou ser voluntária. Gente, eu aprendo tanta coisa correndo com essa mulher, que no final, uma vez eu disse a ela, ela ficou bem emocionada, que eu disse, você me ajuda mais do que eu lhe ajudo. Porque ela me incentiva. Ela, às vezes eu chego lá, acorda assim, você tá com energia meio baixa, a mulher tá lá na parada do ônibus, vulnerável, sem ver, cega, me esperando, confiando que eu vou chegar e vou pegar. Eu digo, gente, o que é que eu tô reclamando? Então, assim, eu começo a enxergar a vida de uma forma diferente. Então, eu tô correndo, ela me incentiva, bora, bora! Por que tá devagar? Então, no final, eu digo, era pra eu ajudar ela. Ela é quem me ajuda. Eu aprendo muito com ela nas nossas conversas, ela falando do dia a dia dela. Eu começo a fazer pergunta como é o dia a dia dela, o que é que ela faz, porque pra mim é tão surreal a fazer as atividades sem você ter a visão. E ela fala com uma naturalidade tão grande que eu já parei para pensar nisso. Nossa, eu recebo muito mais dela do que eu dou, porque a única coisa que eu dou é guiar, é só eu vejo por ela e levo ela para correr, mas eu aprendo muito. Então essa questão da pessoa fazer um trabalho voluntário, já ir com essa ideia, não, eu não vou para doar, eu vou para aprender, para receber, ressignifica toda a história. Muda o contexto que você vai. A perspectiva também, né? Perspectiva, exatamente. Lá no Instituto você trabalha com muitas mulheres. Você tem o Instituto que trabalha com mulheres em vulnerabilidade. É um tema bem interessante que eu também circulo nesse tema.
Vocês conseguem mensurar verdadeiramente as histórias das mulheres? Vocês têm estatística, resultado real? Ou é uma coisa mais subjetiva, mais ampla? Porque eu sei que é um grupo muito grande, mais de 800 mil mulheres, mas existe algum tipo de acompanhamento? Você consegue saber de algumas histórias? A gente consegue, a gente tem indicadores, né? Dentro do Instituto Grupo Boticário, esse programa é o Empreendedores da Beleza, então realmente é um programa muito grande a nível Brasil hoje, e o nosso objetivo é dar oportunidade para essas mulheres, né, que querem reingressar ali no mercado de trabalho, querem uma nova oportunidade de vida por meio da beleza. Então, a gente consegue mensurar, sim, existem indicadores que a gente mede renda, mede, né, toda a taxa de evolução delas, mas eu acho que quando a gente fala sobre histórias, é algo muito mais rico, né? E ao longo desses anos, eu fui impactada por diversas histórias, de Qual diversas é que mais te impactou? mulheres. É muito difícil, assim, né, a gente trazer uma história. Eu acho que nem seria até ruim, assim, da minha parte, uma história. Mas existem muitas mulheres que elas estão num lugar de vulnerabilidade mesmo, e aqui eu falo não só de vulnerabilidade de grana, mas emocional, muitos outros aspectos que colocam ela nesse lugar, né? E é muito desafiador, assim, para ela. E quando você vê que essa mulher venceu na vida, né, no sentido de conseguir uma oportunidade de emprego, tá ganhando seu dinheiro, conseguir uma independência financeira, é muito lindo, assim. Então a gente recebe muitos relatos. Eu consegui mobiliar minha casa, eu consegui comprar tal móvel para o meu salão, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. Então são as pequenas coisas, os pequenos detalhes que a gente consegue mensurar essa transformação, sabe? E você consegue perceber que isso foi através de um conhecimento que você deu para a pessoa, uma oportunidade. Então acho que a gente faz muito essa entrega, né? A gente entrega para você aqui tudo que você precisa. Mas depende de você, depende da sua vontade, depende, né, da forma como você vê isso, o que você pega isso e coloca na sua vida. Então acho que esse trabalho é muito lindo, assim, porque a gente consegue de fato entender o real poder de você dar uma oportunidade para alguém e ver essas pequenas transformações no dia a dia delas, sabe? E a gente recebe muitas mensagens, muitos depoimentos, assim, de coisas lindas, né? Eu consegui viajar com meu filho, eu consegui fazer aquilo, eu consegui mobiliar meu salão, como eu falei, eu consegui um novo emprego, eu consegui sair de um relacionamento abusivo. Então, assim, é muito lindo, de fato, a gente entender que o trabalho que a gente faz é muito transformador nesse sentido, sabe? Dar uma oportunidade para alguém pode mudar totalmente o futuro dela, assim. E eu acho interessante porque quando você fala em dar oportunidade, a gente está falando de educação. A gente dá conhecimento, a gente dá... Vocês, né? Vocês dão educação, vocês dão conteúdo, dão conhecimento. Que é muito diferente do assistencialismo. O assistencialismo, ele não é virtuoso, ele não constrói. É diferente, né? É diferente, porque o assistencialismo, ele acomoda. Sim, você... Claro que as pessoas precisam, né? Sei lá, de comida... É um outro ponto, mas é isso, você não move aquela transformação dentro da pessoa, você não coloca ela como protagonista da vida. O protagonismo, a transformação, o autoamor, a sensação de que você pode sair daquele lugar, você tem que construir com base em educação. Total. Do que eu dizer assim, não, tome um dinheiro todo mês. Não, você não cresce. A gente cresce construindo. A gente cresce no desconforto mesmo, estudando, aprendendo, se desafiando, transformando vidas. Mas agora a gente sai desse papo de transformar, do voluntariado, e eu vou levar para a corrida. Vamos levar para a corrida, amo. Que é um tema porque corrida para mim é vida. Você ama também, né? Eu amo a corrida. O que é que a corrida trouxe de mudança de vida para você? Qual o paralelo que você faz entre a corrida e a vida? Eu sou apaixonada por corrida, eu sempre corri, né? Acho que ao longo da minha vida, assim, a corrida sempre esteve muito presente. Tem o seu hype agora, nos últimos anos, e que bom, que eu acho que isso também é uma coisa boa, assim, as pessoas, elas começam, né, a ver uma possibilidade também do esporte, assim, no seu dia a dia. Mas eu sempre amei a corrida. E nos últimos anos, eu realmente coloquei a corrida como parte da minha rotina, ela foi ganhando um espaço cada vez maior.
E à medida que vem ganhando espaço, a gente vai entendendo de uma forma diferente, né? E eu acho que esse ponto que você trouxe, assim, é um ponto muito importante, porque a corrida, ela nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Então, assim, sempre é difícil, sempre pode ficar mais difícil. Depende de você, depende dos seus objetivos. Se você quiser correr 500 metros a pace, sei lá, 2,5, é impossível, vai ser muito difícil. Então, assim, nunca é fácil, né? Depende do que você quer. E eu acho que eu trago muito esse paralelo para a vida, né? Porque não é a vida que fica fácil. A gente que vai se tornando mais forte à medida que a gente vai passando por experiências e situações. Que são os que podem se traduzir como treinos. Total! Então, assim, não são os treinos que ficam mais fáceis, né? É a gente que vai suportando mais aquilo, à medida que você vai treinando mais. Então, acho que a corrida, ela me ensina muito, assim, sobre essa questão do empoderamento, da força. Muda também a perspectiva como eu vejo, né? Os desafios do meu dia a dia, assim. E eu acho que uma coisa é o que você entrega ali pra corrida, né? Então, eu realmente... A última prova que eu fiz, eu me doei por inteira, assim, eu falei, não, eu quero fazer isso, eu tenho esse objetivo, X, eu vou fazer, esse é meu foco do momento. E eu realmente me entreguei, fiz tudo que eu podia fazer ali. E você aprende muito nesse processo, né? Porque é isso, você acorda... Conseguiu? Então, consegui. Controle. Controle. Consegui, foi incrível. Mas foi perfeito como você planejou? Não. Dificilmente é. E eu acho que é por isso que Tira a corrida a gente do controle. Eu acho que por isso que a corrida é tão incrível. Não é sobre você. Não é você que define, não é você que controla. Exato. Você tem uma boa participação, sim. Mas tem muitas coisas externas que vão mudar, que é como a vida. Eu acho que isso, né, ensina, de verdade, eu acho que a corrida me ensina muito, assim, a viver melhor. E eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, né, essa questão da gente achar que a gente tem controle sobre tudo na vida. Exato. E a gente não tem, né, então assim como na corrida que eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo que eu podia fazer nos meus treinos, eu não tive controle sobre algumas situações, e isso gerou uma consequência, que eu vi como consequência no momento, do meu resultado. E não significa que foi ruim. Mas naquele momento você fica frustrada, você, né? Porque você cria uma expectativa totalmente diferente. Não tem como você não criar expectativa sobre algo que você espera muito, que você quer, que você imagina. Então, quando você olha e fala assim, caraca, eu fiz tudo que eu podia fazer e mesmo assim não supriu a minha expectativa. Não significa que foi errado, mas não supriu. Aí você começa a aprender, entender. Calma, você não tem controle sobre tudo na vida. E a vida é assim. Você pode fazer tudo que você imagina para cumprir um objetivo, para querer lançar um projeto, para fazer, né, uma ação X, mas você nunca vai ter controle sobre tudo, sabe? E eu acho que um ponto mais importante aqui, que a gente também não pode se culpar nessas situações, né? Principalmente quando você não sabe sobre aquilo. Então, automaticamente, você começa a tentar justificar e achar um erro e se, nossa, acabar ali com você mesmo e falar, caramba, eu errei isso, por que eu fiz isso? Mas o ponto é, você não sabia daquilo. Você descobriu naquele processo. Fazer com que seja mais leve. Total. Então, eu acho que dá para fazer uma relação muito forte, né, com a vida aqui. A gente, é isso, a gente não fica... a vida nunca vai ficar mais fácil. A gente vai ficando mais forte, a gente vai entendendo mais sobre tudo isso. Então, esses desafios da corrida, eles me colocam muito nesse lugar, né? De ver os meus problemas, os meus desafios, eles não vão parar de existir. Mas a forma como eu olho para eles é totalmente diferente, sabe? A vida não vai ficando mais fácil, a gente vai criando casca. É a forma como eu olho para eles. Eu evito vulnerabilidade. Você é uma mulher forte e potente. Mas agora eu vou te colocar numa situação de vulnerabilidade. Eita. Você vai fechar os olhos. Você vai fechar os olhos. Do teu lado tem uma menina de 12 anos. A Letícia, de 12 anos, está sentada aí do teu lado. Você tem 30 segundos para dar um conselho para ela. Feche os olhos e veja a Letícia de 12 anos, está sentada do seu lado, com a mãozinha na perna, olhando para você e dizer, me dá um conselho? Olha, é difícil, né? São tantas coisas que a gente aprende assim na vida e que a gente fala, nossa, se eu fizesse diferente isso ou aquilo.
Mas eu falaria para essa Letícia, para ela não tentar achar todas as respostas para seguir em frente, assim. E acho que isso também vem muito nesse ponto de vulnerabilidade, né? Que a gente vai aprendendo o caminho. Então, acho que mesmo que eu tenha todos esses pontos, né, vulneráveis e complexos, assim, eu também nunca desisti de fazer algo. Eu aprendi isso. Mesmo que eu sofra um pouco mais, mas eu segui em frente. Então, eu falaria muito isso. Não tente achar todas as respostas, né? Porque a gente não vai ter, nunca. É muito complexo isso, você tentar controlar tudo. E falaria também para ela confiar mais nela, assim. A gente não tem noção do tamanho que a gente é, do quão gigante a gente é. E a gente precisa acreditar na gente, né? A gente pode entregar muito pro mundo, assim. Acho que é isso. Todos os episódios do SejaCast, sempre quando a gente está se caminhando para o final, eu gosto muito de ler. Eu acho que a leitura, ela te dá repertório, ela te liberta. E eu sempre indico um livro no final do podcast. Eu indico curiosa para já. as pessoas. E para o episódio de hoje, eu escolhi um livro chamado A Montanha é Você, da Brianna Wiest. Ele é um livro que fala sobre autossabotagem, que não é um desejo, é uma proteção, que a autossabotagem ela é uma proteção mal direcionada do cérebro. A montanha são os nossos medos, os nossos traumas. E o objetivo desse livro é transformar hábitos autodestrutivos em inteligência emocional e autodomínio. Ou seja, a gente vai pegar as nossas vulnerabilidades e vai transformar em potência. A gente vai pegar os nossos medos e vai usar ao nosso favor. A gente vai transformar as nossas dores em potência e combustível, em aprendizado. Hoje eu ouvi uma mulher que fala sobre estratégia, mas vive propósito. Que trabalha com marcas, mas acredita em pessoas. Que entende que transformação não acontece quando encontramos todas as respostas. Pelo menos ela aprendeu isso. Ela acontece quando temos coragem de continuar caminhando, mesmo quando a gente conhece já todo o caminho. Letícia, chegou agora a pergunta, aquela pergunta bombástica. Meu Deus. Final do SejaCast, que eu gosto, e eu gosto de fazer bem no final mesmo para pegar a pessoa de surpresa. O que você pratica todos os dias para se tornar a pessoa que você quer ser? Aquele verdadeiro sentido do pratique quem você quer ser. Pensando, mas eu acho que algo que eu faço todos os dias e que eu acho importante todo mundo fazer é ter clareza do que você quer e de onde você quer chegar. Eu acho que eu acordo e eu penso sobre isso porque isso me fortalece, assim, né? Porque muita gente fala, nossa, eu queria ter a disciplina que você tem, né? Correr todo dia e fazer isso, fazer aquilo. Eu quero, né, lançar um projeto, quero ter uma mentoria. Mas a gente precisa ter clareza, porque a disciplina, tudo que você faz, determinação, exato, pratique, e assim, ela é uma consequência, né, da clareza, daquilo que você quer. Então, se você coloca um objetivo e fala, eu quero correr essa prova, eu quero, né, isso e aquilo, você vai ter as suas atitudes no seu dia voltada para isso. Então, assim, acho que a gente ter clareza de onde a gente quer chegar é o que norteia a nossa vida, sabe? E é o que traz significado, é o que faz você mover o seu dia e ter todas as tarefas culminando para aquilo. Você ser precisa, sabe? Você ser coerente, considerando aquilo que você quer fazer. Então, eu acho que eu pratico muito a clareza do que eu quero todos os dias, e isso faz com que eu não desista dos meus sonhos, da onde eu quero chegar, da Letícia que eu quero ver daqui a alguns anos, sabe? Saber onde eu quero ir. É muito importante, porque eu vou sempre condicionar o nosso papo, a nossa mudança, a nossa virada de chave aqui do podcast, no pratique quem você quer ser. Então, essa mensagem dela, do que ela pratica todos os dias, é aquele conselho que ela te dá e que eu te dou sempre. Escolha seu propósito, defina suas metas e pratique. Vá em busca, acredite, pratique todos os dias quem você quer ser. Aproveitando praticar quem você quer ser, pega esse episódio e compartilha com quem precisa ter uma informação cirúrgica de mudança de vida.
se inscreve no canal. Isso apoia a gente aqui a continuar construindo conteúdo, trazendo conteúdo de qualidade, pessoas boas, nesse estúdio magnífico, que tudo aqui é bom, tecnologia de ponta, equipe maravilhosa. Eu tenho o Dudu aqui, que eu adoro gravar com ele. Então, assim, você vir aqui no estúdio Digicast para gravar seu conteúdo, suas aulas, até ter um podcast. Aqui é um hub de comunicação que a gente consegue transformar conteúdo em virada de chave na vida das pessoas e o principal, com qualidade e de forma estratégica. Então, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até o próximo episódio.